deixando essa terceira parte, o Espírito Santo que nos cela para esta oportunidade aqui. Falar, queridão e queridona, da carta aos Efésios é falar da rainha das epístolas, como disse um comentarista. William Barclay, por exemplo, que é um comentarista de fala espanhola, tem comentários de todo o Novo Testamento, ele diz no seu comentário de que a carta aos Efésios se coloca no plano mais elevado dentro da literatura devocional e teológica da igreja primitiva. Richard Baxter vai concordar, ou melhor, Baxter, né, o comentarista, não o Richard Baxter puritano inglês. O comentarista Baxter vai dizer de que, embora não seja nem de longe a mais longa epístola de Paulo, Efésios é geralmente considerada a mais profunda. E John Stott, já mais próximo da gente, 1991, no seu comentário ele vai dizer de que a carta aos Efésios é um resumo muito bem elaborado das boas novas do cristianismo e das suas implicações. John Stott diz mais ainda: ninguém pode lê-la sem ser compelido a adorar a Deus e ser desafiado a melhorar a sua vida cristã. É uma curiosidade apenas que a carta predileta de João Calvino era justamente a carta aos Efésios. Essa carta é dividida em duas partes, já falei. Os 3 primeiros capítulos fala sobre a doutrina do Evangelho, a história do Evangelho, aquilo que Deus está fazendo em sua igreja. Paulo chama os Efésios a igreja de uma nova sociedade, uma nova comunidade, onde judeus e não judeus podem estar juntos. Éfeso era uma cidade cosmopolita, uma cidade riquíssima em cultura, havia uma biblioteca, um anfiteatro, era uma cidade pagã, havia lá uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo em homenagem a Diana dos Efésios, Artemis dos gregos, a deusa da fertilidade. Era a 4ª maior cidade do mundo da época, mas uma igreja deu certo ali, por coisas de Deus. Paulo chegou, plantou aquela igreja, recebeu muitas oposições, quase foi morto, linchado, por um motim levantado por um tal de Demétrio, que era um artesão fazedor de deuses, que acusou Paulo de ser alguém que estava prejudicando os negócios da cidade. Paulo é salvo na última hora por um procurador desconhecido a nós, não sabemos o nome, mas que aparece ali, tira Paulo da confusão. Depois Apolo pastoreia a igreja, discipulado que ele havia sido por Priscila e Áquila. E Timóteo, ele mesmo, Timóteo, foi pastor em Éfeso. E depois João, o evangelista, também foi pastor daquela igreja. Já deu para ver que só gente boa, só medalhão foi pastor da igreja de Éfeso. Éfeso era uma cidade, como eu já disse, central ali na Ásia Menor, onde hoje é um país chamado Turquia. E ali, em Éfeso, o Senhor edificou, como eu já disse, uma igreja, mas mais do que isso, ele construiu ali um povo, uma comunidade. Paulo se propõe a escrever esta carta, eu falei dos 3 primeiros capítulos, a história do Evangelho, a doutrina do Evangelho, mas de 4 a 6 tem a parte prática, não é? O que a igreja precisa fazer em resposta ao que Deus faz e já fez. Então já não é mais a história do Evangelho, mas é a nossa história
no Evangelho. E aí, como se deve se comportar? Esposo, esposa, pais, filhos, patrões, empregados, como a gente deve lidar com as demandas familiares, mas também sociais, eclesiásticas, e como, Paulo termina a sua carta no capítulo 6, devemos lidar em relação à nossa batalha espiritual. Porque eu não sei, se você sabia, se você não sabia, nós estamos em guerra. Há muito mais tempo do que a Ucrânia. O mundo jaz no maligno. E a igreja é uma sobrevivente. Somos todos refugiados aqui. Todos nós estamos indo em direção à nossa casa definitiva. Somos peregrinos. Somos forasteiros. Igual aquele hino, João. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou. Todos nós estamos em terra estranha. Mas, amados, aprove a Paulo começar a sua carta, depois da sua abertura, com um hino, com uma doxologia, com uma adoração. Ele vai fazer outras orações ao longo de sua carta especial. Vencedores por Cristo gravou uma música chamada Para o Louvor da Sua Glória. Apenas os mais antigos aqui vão se lembrar. A letra da música é esta: e Deus criou o homem, sim, para o louvor da sua glória. Mas esse homem preferiu não dar louvor à sua glória. Por isso Deus mandou Jesus para consertar a sua história. Vamos cantar e aprender o que Deus fez para a sua glória. É isto. Tudo existe para a glória do Senhor. Nós vamos ler o texto todo e eu vou fazer destaques para o louvor da sua glória e vou me ater à exposição maior da terceira parte deste hino. Vamos lá, aos Efésios, capítulo 1, versos 3 a 14. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça que ele nos deu ou nos concedeu gratuitamente no amado. E aí você ouve a mensagem no YouTube, se você não esteve, bendito, né? Seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só os cristãos podem chamar Deus de Pai. Tá? O Islã tem mais de 90 nomes para Deus. Nenhum deles é Pai. Os judeus chamam de Deus como Pai, mas Pai da nação de Israel. Somente o cristianismo chama Deus de Pai pessoal. Na oração que Jesus ensinou aos seus discípulos, ele nos ensinou a orar como? Pai nosso. Chamar Deus de Pai é uma maravilha. É uma intimidade. Paulo chega a dizer aos Gálatas que o Espírito nos dá condições de chamarmos a Deus de Abba, Pai. Abba é ainda muito mais, Abba é paizinho. É Pai da nossa intimidade. Bênçãos espirituais. Somos eleitos. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. Nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Deus não nos escolheu para vivermos seguros no pecado. Deus nos escolheu para sermos salvos tanto do pecado quanto para a santificação.
Predestinação não é doutrina para criar confusão. Predestinação é doutrina para nos fazer louvar a Deus e nos sentir seguros e confiantes no seu amor. Ele é Pai e somos filhos, versículo 5, adotados. Quem tem filhos adotados ou é um filho adotado, sabe que o filho adotado é um filho pelo querer do pai ter um filho. Ele optou em ter um filho, ele escolheu. Alguns aqui foram adotados já com uma certa idade. Não tinha o nome do pai. E o pai fez questão: meu filho, você é meu filho, eu vou te dar o meu nome. A adoção é extraordinária. Nós somos filhos adotados. Muito bem. Partido 7. Nele temos a redenção. Nele quem? Jesus, né? Ele é o amado. Nossa eleição é nele. Pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Segundo a riqueza da sua graça que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Ele nos redimiu, a redenção é uma paga. Ele nos pagou. Você custou o preço, um preço de sangue. O Filho morreu para que você estivesse hoje vivo. Ele nos redimiu e ele também nos remiu. Essas palavrinhas são complicadas, até para mim, gente. Se serve de consolo. Redimiu vem de redenção, resgate. Remiu vem de perdão. Ele nos perdoou. O verbo perdoar aqui significa levar embora. Ele já levou embora. Cristo morreu para levar nossos pecados embora. Foi lançado no mar do esquecimento. E tem uma placa lá escrito: proibido pescar. Você é perdoado. E perdoado para a vida toda. Não há acusação registrada contra você. Seus pecados foram levados embora. Ah, pastor, como é que eu faço para crer nisso? Descanse, porque não depende de você. E você precisa entender que Deus derramou sabedoria e entendimento espiritual, porque só quem tem entendimento espiritual pode ver isso. E Jesus reuniu, convergiu nele. Há uma versão que diz: ele encabeçou, que dá a ideia disso. Tudo, no céu e na terra, tudo está em Cristo. Um Cristo, amados, que não é apenas o homem, Jesus, que viveu na Galileia. É mais do que isso. É alguém que está vivo até nos nossos dias. Morreu, ressuscitou, está à direita de Deus. Cristo está vivo, amados. Cristo está vivo. Maomé está lá, sepultado. Buda está lá. Os grandes líderes estão lá. Gandhi está lá. Mas Jesus ressuscitou. Atenção aqui. Vamos ouvir, porque é importante. Jesus está conduzindo a história para que na plenitude dos tempos ele reúna tudo debaixo da sua autoridade, da sua cabeça. A história não está desgovernada. A pandemia não pegou Deus de surpresa. Jesus lá no céu não olhou para o Espírito Santo e falou: rapaz, por que ninguém me avisa o que está acontecendo? Não. Ao conselho secreto da Trindade. Ele sabia de tudo. Bênção, não é?
Sua posição é perfeita. Sua prática é imperfeita. Mas a sua posição em Cristo é perfeita. Por isso que você é santo, no sentido posicional da palavra. Somos santos. Ao mesmo tempo, você é santo porque está no processo de ser santo. Estamos sendo santos. Mas também você é santo no sentido de que um dia você será reunido a Ele, na glória. Nesse sentido, você será tão santo quanto Ele, porque você é herança de Deus. Você foi feito herança de Deus. E agora, o grande finale. Agora, preste atenção. 13 e 14. Nele quem? Jesus, amados. Isso daqui é um hino cristológico. Eu estou separando Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, mas na verdade tudo está em Cristo. Deus Pai abençoa em Cristo. Eu ouvi meu amigo Jeremiah pregando essa mensagem e ele enfatizou isso. Deus Pai nos abençoa em Cristo. Deus Filho nos redime nele mesmo. E o Espírito Santo nos cela nele. Nele também vocês, 13. Depois que ouviram a palavra da verdade, você lembra quando você ouviu a palavra da verdade? Quantos anos faz isso? Você ouviu a palavra da verdade e você falou, por que eu não criei antes? Por que eu demorei tanto? Mas você não demorou, você veio no momento certo. Hoje nós temos aqui descendentes de pessoas que fundaram a nossa igreja. Em 14 de novembro de 1992. E é emocionante saber que Deus tem mantido esta igreja, antes lá na Rua Diviné, número 31, vindo para cá, e Deus tem mantido aqui o seu povo. A pandemia leva um bocado, outras igrejas levam outro bocado. Levaram não, quem foi porque quis, obviamente, né? Mas a igreja se mantém sempre bem representada, por quê? Porque a igreja é de Deus, é obra de Deus. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele quem, amados? Jesus também, querido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Você é selado, amados. O Espírito é o penhor. Sabe o que é penhor? É garantia. Ninguém aqui foi numa loja para penhorar algo, né? Nem sei se hoje tem isso daí ainda, né? Acho que tem. É coisa triste, né? A pessoa leva um relógio, leva um colar, leva um anel. Olha, eu preciso de... Quanto vale para penhorar? Vou pegar com cuidado aqui, né? Esse anel aqui. Eu sou dono de deixar cair a aliança. Em casamento, mas o último que eu fiz agora. Ai, meu Deus, quando eu vi. Ainda bem que eu não sou supersticioso, né? A noiva ficou olhando assim. Ô, pastor, caiu. É um desastrado, eu não melhoro nunca. Quanto vale esse anel? Penhora, é uma garantia de que se aquele valor não for reposto, o anel vai ficar. Aqui está dizendo que o Espírito Santo, Luiz, é o penhor da nossa herança. É a garantia da nossa herança. Antigamente, no tempo bíblico, não havia escritura, Manel. A pessoa pegava o terreno e pegava um pouquinho da terra do terreno. É mesmo, é isso mesmo. Pegava o terreno e colocava um pouco da terra do terreno e colocava num recipiente e deixava na mesa da casa, ou num canto da casa. Toda vez que a pessoa olhava para aquela terra, dizia o seguinte, eu tenho um terreno. Eu tenho um terreno. É o penhor, é a garantia. Até o resgate da sua propriedade. Até o dia, amados, aleluia, que nós vamos estar com Ele. Aí a igreja toda vai estar reunida, amados. Todos os crentes de todos os tempos, de todas os lugares, amados. Nós vamos nos reunir, preste atenção aqui, com os nossos irmãos ucranianos que já morreram, agora nessa guerra.
Nós vamos nos encontrar lá. Eu mandei para alguns aqui um cântico em ucraniano. Estava falando do quê? Dessa esperança da vida eterna. Emociona a gente. Saber que nós vamos encontrar os nossos irmãos que essa guerra tem levado. Os nossos irmãos que partiram por conta do Covid, nós vamos nos encontrar lá, sem Covid, amados. De câncer, nós vamos encontrar os irmãos sem câncer. Estamos orando pelo pastor Marcos Lopes, nosso presidente da ordem. Tirou o tumor no cérebro, um tumor nível 3. Mas depois deu tanta complicação que ele já está 3 meses internado. O filho gravou hoje um áudio falando: meu pai, só um milagre tira o meu pai de lá. Nós perdemos nosso irmão, meu irmão de Covid, o Aminon. E você deve estar perguntando: e agora? Eles perderam o Aminon, agora está perdendo o pai. E ele falou o seguinte: nós cremos que Deus é bom. O Rafael está sendo, mexido, aquele garoto. Orar muito pela vida dele, porque não está sendo fácil. Depois, quem quiser o link do depoimento dele, eu mando. Crer na vida eterna. Somos selados, amados. Éfeso era uma cidade cosmopolita, como eu já disse. Era um dos centros urbanos da época. E é interessante que lá havia, como eu já disse, um templo. Não existe mais esse templo, só ruínas. De Éfeso, de Diana, ou Artemis, para os gregos. Os romanos chamavam de Diana. Se acreditava que aquela imagem de Diana havia caído do céu. Era um templo que havia muita riqueza, luxo, tesouros, os maiores tesouros do mundo estavam ali. E Paulo diz o seguinte: não é o templo de Diana que vai permanecer. O verdadeiro templo é Cristo, porque nele nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Os efésios eram supersticiosos, cheios de religiões de mistério. Acreditavam no folclore, como muitos do interior do país acreditam em lobisomem, mula sem cabeça, saci pererê. Eles acreditavam também, não nesses, porque esses são brasileiríssimos, mas acreditavam que o mundo invisível era uma realidade e se sentiam inseguros diante desses poderes espirituais. O paganismo em Éfeso propagava a insegurança, o temor, o pavor, o medo, e era uma adoração forçada. E eles criam que poderes espirituais interferiam na vida dos seres humanos. Por isso que Paulo vai escrever ao final dizendo o seguinte: a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades e espíritos deste mundo tenebroso, mas nós vamos nos revestir da armadura de Deus e vamos sobreviver. Religiões de mistério, cerimônias secretas. Paulo diz: não, Cristo reconciliou todas as coisas nele mesmo. Em Cristo nós temos a verdadeira sabedoria de Deus. Paulo fala de Cristo como o mistério oculto em Deus, que criou todas as coisas. Efésios 3:10. Os efésios eram devassos. Haviam bordéis nas cidades, e um grande bordel no cruzamento principal. Mas a despeito disso, Paulo é chamado por Deus a pregar ali que a palavra da verdade, o Evangelho de Jesus, transforma as nossas vidas. Jesus transforma. Não é? Não havia ainda esse
tema da Cristolândia, mas eles, amados, e Paulo cria de que a palavra da verdade, Jesus, nos dá certeza da nossa salvação e o Espírito Santo é a nossa garantia. Nós vamos, amados, a despeito de todas as lutas, a despeito de todas as provas, a despeito de todas as influências para o mal. Algo maravilhoso, nós temos um Deus que cuida de nós. Nós recebemos o selo do Espírito Santo. Você é selado, amados. E nem pecar você consegue pecar direito. Porque Deus coloca no seu coração horror pelo pecado, pavor pelo pecado. Não cola em você. Eu não sei por que você ainda tenta pecar. Porque se você é selado pelo Espírito Santo, o pecado não cola mais em você. Porque você é selado. Vamos pensar um pouquinho sobre essa questão do selado. O que é um selo, amados? Os documentos mais importantes são tramitados a partir do selo oficial. Hoje o nosso cartório, muito selo. Hoje é mais digital, mas tem um selo. O selo. Jesus consumou sua obra de redenção na cruz, amados. Nós somos selados. Selo também no mundo antigo representava um senso de posse, um direito de posse. Quando se comprava alguma coisa, o proprietário tinha que fazer uma carta. E nessa carta tinha que ter o selo, o anel da família, a garantia. Por isso que em Lucas capítulo 15, na chamada parábola do filho pródigo, uma das coisas que o pai disse, traga sandálias, traga roupa, mas traga também o anel. O anel. Quem é filho, amados? Tem um ditado popular que diz, quem é rei não perde a majestade, né? Quem é rei, quem é filho, não perde a filiação. Você pode ser um filho sujo, um filho fedido, um filho errante, um filho pródigo, daí o sentido de filho errante, não é? Você pode ser um filho ingrato, você pode ser um filho à toa, mas você sempre vai ser filho. Filho. Isso é garantia. O selo também era uma marca de possessão por parte daqueles que marcavam o gado, por exemplo. E os escravos. No Brasil, no tempo dos 300 anos de escravidão que nós tivemos aqui no país, os escravos eram selados, marcados, selos externos, doloridos. Nós somos selados também, amados. Há a marca, não é? Como diz a música, a marca da promessa. Há uma marca da aliança de Deus na sua vida. O selo também significa algo que não pode ser violado. No túmulo de Cristo, o selo romano estava lá. Mateus 27 vai dizer, e ninguém adulterou aquele selo, ou poderia adulterar aquele selo, ou poderia violar aquele selo, sem estar fazendo algo contra o próprio Império Romano. Nós somos selados, somos seguros, estamos protegidos. O selo também fala de autenticidade. Paulo vai dizer em Romanos 8:9, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não pertence a ele. Todos os crentes são batizados no Espírito Santo no momento que creem. Por quê? Porque se você não tem o Espírito, você não é de Cristo. Então o batismo é um sinal externo de algo que aconteceu no seu coração internamente. O batismo nas águas não salva. O batismo nas águas é para o salvo. O batismo nas águas é um testemunho de algo que já aconteceu. Por isso que em relação à ordem cronológica, o batismo com o Espírito Santo vem antes do batismo nas águas. Você é batizado no Espírito Santo quando você crê. Quando você diz, eu não quero mais ser desse mundo. Eu quero ser do meu Deus. Aconteça o que acontecer comigo. O selo é a garantia também de que Satanás não pode mais mexer com você. O Hermes Maia vai dizer, olha,
O Espírito que hoje é a garantia de que Satanás não tem mais o domínio sobre nós, é ao mesmo tempo o sinal da nossa total libertação futura, da influência conducente de Satanás, do pecado e da carne. E ele termina com uma frasezinha: a nossa redenção ainda não se completou, mas já está assegurada. Amados, já está. Você já está garantido. Viva de um modo tal. Viva de um modo tal. É aquela ideia do filme O Resgate do Soldado Ryan, que o capitão Miller diz ali, falece, né, por conta da empreitada para resgatar o jovem filho único de uma família. E vou estragar prazeres, né? Ao final do filme está lá o Ryan junto com a sua família. Porque o capitão Miller havia dito: faça por merecer. E o Ryan diz assim, com a família junta: eu fiz por merecer? Será que eu fiz por merecer? Aí alguns pegam esse texto e falam o seguinte: é o que Jesus fez por nós. Nananina não, porque ninguém aqui fez nada por merecer. Nós somos piores do que o soldado Ryan, assim, põe piorado nisso. Porque ele quis nos resgatar, André, mas nós não queríamos ser resgatados. O quanto você pôde fazer para fugir, você fugia. O Senhor buscava, e o André fugia. E ele buscava, ele fugia. Quando não deu mais, eu me rendo. Mas é isso, nós não fizemos nada por merecer. Ninguém aqui fez nada por merecer. Mas ele é a nossa garantia. Garantia, amados, era aquele dinheiro também depositado de sinal antes de fechar um contrato. O Espírito Santo não é somente o sinal de entrada, pago de modo adiantado, mas ele confirma de que aquilo que foi comprado é genuíno, é legítimo, está seguro. É como um anel de noivado que promete um casamento, mas não é parte do casamento. Um sinal pela compra de uma casa é mais do que uma garantia de pagamento. É em si a primeira parcela do preço total da compra. É assim com o Espírito Santo. Ao ele nos entregar a nós, Deus não está apenas nos prometendo algo que vai acontecer. Ele já está nos dando uma prévia daquilo que a gente já vive nele. É o mistério que Paulo escreveu em 2 Coríntios 1, 21 e 22. Preste atenção. Mas o que confirma convosco em Cristo é o que nos ungiu. É Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Tudo é por conta de Cristo, amados. Saia daqui dizendo o seguinte: em Cristo eu sou abençoado, versículo 3. Em Cristo eu fui escolhido, versículo 4. Em Cristo eu fui predestinado, versículo 5. Em Cristo eu fui adotado, versículo 5. Em Cristo eu fui aceito, versículo 6. Em Cristo eu fui redimido, versículo 7. Em Cristo eu fui perdoado, versículo 7. Em Cristo eu fui esclarecido, versículos 8 e 9. Em Cristo eu fui feito herdeiro, versículo 11. Em Cristo eu fui selado, versículo 13. E em Cristo eu estou seguro, versículo 14. Tudo em Cristo, para o louvor da sua glória. Em Cristo, Ele é bendito. Em Cristo, Ele é louvado. Nós temos que olhar a nossa salvação com vislumbres da eternidade. Tá ok? A aplicação, eu até não falei nada, né? Mas a grande ideia, só me ajuda aí, João Renato. Mais um só. Depois você volta, por favor. Dá um clique. Pode passar? Tudo que Deus faz é para o louvor da sua glória. Na bênção, redenção e garantia de nossa eleição em Cristo. Volta 2 cliques aí, por favor. Isto. Nós temos de compreender a vida do cristão a partir de vislumbres da eternidade.
William MacDonald fala assim: quando alguém é convertido, Deus não mais o considera um filho condenado de Adão. Entendeu? Quando você se converte, você não é mais um filho condenado. Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, amados. Você agora é um filho liberto, um filho abençoado, filho salvo. Ele vê como estando em Cristo, o aceita com base nisso. Você foi banhado pela justiça de Cristo. Quando Deus olha para você, não vê o seu pecado, vê a justiça de Cristo sobre o seu pecado. Por isso que Paulo diz, nós fomos feitos justiça de Deus. Nele somos justiça de Deus, aleluia. Aleluia. Quando você está em Cristo, você comparece perante Deus revestido não da sua justiça ou da sua moralidade, mas da dignidade do próprio Cristo. Por isso você desfruta do favor de Deus e por isso que Ele o aceita, porque Ele o aceita gratuitamente no amado, conforme está no versículo aqui 6. Para o louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. No dia que somos salvos, preste atenção, o Espírito Santo começa a revelar-nos algumas das riquezas que serão nossas, e você começa a ser um crente carismático, no melhor sentido da palavra. Carismático é ter o Espírito Santo, que no grego é carismata. Então você é um carismático. Entendeu? É bom explicar para você não sair daqui, pastor, nós somos carismático nesse sentido. Né? O grego tem umas brincadeirinhas, né? Carisma é dom, carismata, dons, dons espirituais, dons da parte de Deus. E aí, amados, nós só temos uma provinha daqui, uma amostra aqui na terra. Você já teve gozo espiritual? Alegria espiritual? Não é? No tempo do João Batista cantava: a minha alma está cheia de paz. A minha alma está cheia de paz. Tenho gozo celeste, prazer em dizer que a minha alma está cheia de paz. Essa alegria, amados, que não vai mais sair, não tem como. A pessoa está ali, amados, passando o perrengue que seja, mas tem motivos para cantar, para glorificar o nome do Senhor, porque sabe que o que a gente já tem de mostra ou de amostra, já vale a pena esperar, porque quando morrermos daqui, amados, nós temos a certeza que receberemos a herança toda. Por isso, queridão e queridona, eu quero terminar com o testemunho de George Miller. George Miller, aí a fotinha dele. Esse cidadão, ele construiu 5 orfanatos grandes em Londres, no século XIX, 1834. Ele cuidou de 10.024 órfãos durante toda a sua vida. Quando ele começou para atender 3.600 órfãos. Depois, o dobro de crianças com menos de 8 anos, estavam na prisão. Gente, é muito triste a questão da Inglaterra, da Europa como um todo, e crianças no século XIX. Eu já assisti alguns filmes, li alguma coisa, é um dos períodos assim, terríveis, terríveis. George Miller, ele começou um trabalho ali com menos, e 50 anos depois, ele já tinha cuidado de cerca de 100 mil órfãos que eram atendidos ali, em outras instalações e tudo mais. Houve um avivamento. George Miller tinha uma característica, ele nunca pediu oferta. Eu vou repetir. Ele nunca pediu oferta. Ele dizia que Deus ia dar. Então, por exemplo, ele sempre orava. Nunca recebeu salário, em 68 anos de ministério. Nunca pegou empréstimo. Nunca se endividou. Mas eu chego a me arrepiar. Mas nem ele, nem os órfãos passaram fome. E eu vou terminar com uma história lindíssima aqui. Uma funcionária chega para ele e fala assim:
A despensa está quase vazia. E eu ainda preciso lembrar ao senhor que já venceu o prazo para o pagamento do aluguel. George Miller falou o seguinte: o Senhor proverá. Ele prometeu suprir as nossas necessidades. Ele não vai falhar nunca. Ele tinha, Fernando, 27 centavos só, para alimentar várias centenas de crianças ali. Ele foi orar. Naquele dia, Linaldo, chegou uma carta. Ele abriu e dizia na carta: porventura estariam vocês com alguma necessidade urgente de dinheiro? Sei que decidiram pedir somente a Deus que lhes suprisse as necessidades. Mas haveria algum problema em informar de quanto dinheiro vocês estão precisando? George Miller balançou a cabeça e escreveu o bilhete de volta. Não era e-mail, zap, não. Escreveu o bilhete de volta. Nada mencionarei sobre os nossos recursos. O principal objetivo de meu trabalho é mostrar que Deus é real e que cumprirá suas promessas. Até o momento não contamos a ninguém sobre nossas necessidades e não o faremos. Despachou a carta e foi para o escritório orar. E orou assim: Senhor, nós estamos em situação desesperadora. Nós só temos 27 centavos. Por favor, manda esse homem que enviou essa carta nos enviar dinheiro. Ao receber a carta, Nilton, esse cidadão ficou impressionado. E foi tocado a mandar 100 libras, de uma vez só. Eu não sei fazer essa transferência de moeda para hoje. Matemática não é o meu forte. Mas, quando o dinheiro chegou, os 27 centavos, Marcelo, já tinha ido embora. E não havia nada para comer na refeição seguinte. Era o que ele precisava. Certa vez um amigo perguntou a George Miller: olha só, o que você faria caso Deus não enviasse ajuda no momento certo? Ele respondeu: certamente isso jamais aconteceria, porque Deus prometeu suprir todas as nossas necessidades. Deus não mente, Ele é completamente confiável. O que leva alguém, João Renato, a crer que Deus estaria ajudando a cuidar de mais de 10 mil órfãos e 63 anos de ministério sem nunca pedir nada a ninguém? Porque ele acreditava, essa frase final é o que eu gosto: Deus prometeu suprir todas as nossas necessidades. Deus não mente, Ele é completamente confiável. Olhe para mim, amados, Deus diz que vai suprir as nossas necessidades, não os nossos desejos, caprichos e mimos. De vez em quando até Ele dá um mimo. A gente pede o pão nosso, Ele de vez em quando rola um pudim. Mas aí já é como diz um colega meu, um plus. Ele prometeu suprir as nossas necessidades. Hoje, no hotel que eu estava lá em Paracambi, uma senhora muito alegre, me pareceu até pentecostal por conta do louvor, assim, embora hoje talvez não seja mais uma boa característica. Ela falou: vocês estão aqui por conta da PIB, a Primeira Igreja Batista? Eu falei: o pastor de lá está no treinamento também. Eu tenho uma dívida de gratidão com aquela igreja. E o pastor José Hélio, que é até nosso colega de turma, eu morava numa casa de bambu. Aquela igreja me deu uma casa. Me tratou até melhor, ofereceu ovo mexido e tal.
por gratidão a Deus, brincadeira à parte, porque nós somos abençoados, amados, pelo Pai. Hein, João Renato? Redimidos pelo Filho, selados pelo Espírito. Só dá um clique aí. Por conta disso, somos eleitos em Cristo para sermos a igreja de Deus. E a igreja de Deus é incrível. Eu quero morrer fazendo parte da igreja, amados. Quero morrer fazendo parte da igreja de Jesus. Como é triste, amados, saber de pessoas que se afastam, né? Porque a igreja nos acolhe como somos. E Cristo nos transforma no que nunca poderíamos ser, se não fosse a atuação dele nas nossas vidas. Oremos ao Senhor. Deus, obrigado por essa mensagem, obrigado por este culto, obrigado por essa atmosfera espiritual. Obrigado porque esse culto eu não vou me esquecer nunca na minha vida. Vão passar os anos e eu vou me lembrar deste culto como um culto em que o Senhor nos trouxe de volta a estarmos mais perto uns dos outros e a recebermos essa palavra que evocou vida, que evocou graça, que evocou o favor do Senhor para nós. Não sairemos daqui os mesmos. Não podemos, porque o Senhor falou conosco, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida rica